Reinaldo Café, Soluções de Gestão. A conversa hoje, em tempos de crise, é sobre liderança. O Milton de Biasi. Até já, Milton. Até já. Reinaldo Café, Soluções em Gestão. Olá. Mais uma vez, a Confraria de Negócios, Reinaldo Café e Soluções, com seus parceiros, trazendo para você ao vivo, e obviamente depois vamos deixar gravado aqui para você acompanhar, como enfrentar a crise. Nós já abordamos aqui na Confraria a questão das vendas com o Wagner Moraes, também a questão financeira com o Marcos Ferrari, tivemos a gestão de contrato com o doutor Fábio Maia, tivemos com a Maria Elvira essa questão envolvendo o emocional e hoje, com muita alegria, recebo aqui um colega, parceiro de toda hora e aqui fazendo parte da nossa confraria, o Milton de Biasi. Bem-vindo, Milton, para esse bate-papo nosso. Boa noite, obrigado pela oportunidade. O Milton é coach de liderança, mas tem uma formação como economista, já foi gerente regional do Sebrae, muita experiência acumulada, e faz parte da Confraria de Negócios. O que é a Confraria de Negócios? É uma ideia de juntar lideranças de consultoria, de soluções para a empresa dentro de um ambiente que nós nos reunimos periodicamente. No caso, eu tenho uma empresa, que é o Reinaldo Café Soluções de Gestão, e tenho também uma representação da Fundação Dom Cabral, da Bauru Marília Araçatuba. Dom Cabral é a escola número 1 de negócios, tanto no Brasil como na América Latina, e a 10ª no mundo. E o Milton de Biasi faz parte da Confraria de Negócios. Fala um pouquinho do seu trabalho nessa área de coaching, Milton. Então, depois que eu vivi no mundo empresarial por 43 anos, eu resolvi, em 2016, fazer todo um processo de mudança de trabalho e comecei a trabalhar com coaching para líderes executivos. Porque qual é a preocupação? A gente percebe no dia a dia, por toda a experiência nossa nos anos de trabalho, que a liderança é fundamental nas empresas, mas pouco trabalhada. Ou seja, a minha experiência nesses últimos 4 anos e meio, vivenciando com empresários, vivenciando também com líderes, né, nas empresas, que é uma dificuldade muito grande, não há pouco investimento em cima dos líderes, é visto como custo e não como investimento. E o que a gente percebe, e eu falo isso de carteirinha porque eu estou vivenciando isso junto com líderes e liderados, as pessoas têm muita dificuldade de liderança, as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar autoliderança, não sabem trabalhar, não sabem o que é autoliderança e autoconhecimento, e a gente vê o quê? As pessoas com medo, insegurança, indecisão, né? Falta de atitude, falta de confiança, e tudo isso, na crise piora as coisas, né? Então, aí eu resolvi fazer esse meu trabalho na área de liderança, exatamente para fazer com que os líderes possam ter mais efetividade. Eu acho que a palavra é efetividade, mais do que produtividade, é efetividade na solução, nos resultados. A gente vê muito, uma coisa que a gente precisa discutir muito, os custos invisíveis. O quanto que... assim, a gente vê o custo visível, mas o custo invisível da má liderança, das atitudes erradas, das decisões erradas, isso precisa ser muito trabalhado. Os empresários, quando voltar aí o mercado, quando voltar essa fase difícil, precisa investir nos líderes, precisa fazer com que os líderes comecem a se posicionar melhor. Eu, inclusive, escrevi um artigo recentemente falando da crise de liderança. A gente observa isso no nível do setor público, né? E vejam a dificuldade que é coordenar um trabalho em que você dê um encaminhamento. Também observa essa crise de liderança dentro das organizações, né? Poucas empresas tiveram diferenciais competitivos nesse momento. Então, para a gente falar um pouquinho deste contexto e do trabalho que você faz e orientar aqueles que nos estão vendo agora, fala um pouquinho do chamado 3Ps aí do líder. Muita gente ouve falar nisso, né? Nós temos muitas siglas envolvendo isso. Explica um pouquinho como é que é isso, Milton. Na verdade, eu pensei em 3Ps pelo seguinte: a minha experiência no dia a dia, assim, o líder precisa ter 3Ps, né? Que é o perfil,
a postura e posicionamento. E o que eu menos vejo é assim, essas posturas e principalmente a questão do perfil, né? Então, quando a pessoa ela precisa se posicionar, precisa direcionar, precisa orientar, precisa ajudar as pessoas a serem melhores líderes, você percebe que falta esse perfil e falta postura, falta esse posicionamento. Por exemplo, eu, como líder, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que dar resultado, e para isso eu preciso ser exemplo. Se eu sou o líder maior, eu preciso ser exemplo. Será que as minhas posturas no dia a dia fazem com que os meus líderes ou os meus liderados reconheçam essa minha postura de líder? E eu me posiciono como líder no dia a dia. Quando eu preciso tomar uma atitude, eu estou realmente me posicionando como líder ou eu fico reagindo em função dos problemas que acontecem? Então, o que a gente vê no dia a dia é essa falta de postura e posicionamento como líder. E isso faz uma diferença enorme. A rotina, os problemas do dia a dia consomem os líderes de tal forma que eles esquecem dessa postura e posicionamento de um líder, né? De fazer acontecer, de levar a segurança para a equipe, de tomar atitudes, não é isso? De trazer responsabilidade para si. Você percebe que no dia a dia falta isso. Então, eu diria que os líderes precisam se posicionar mais, né? E precisa ter melhores posturas como líder, porque estão sendo vistos e são exemplo. Milton, olhando do lado prático, né, vamos pensar nas organizações. Cada uma acabou tendo um tipo de comportamento e eu entendi que você está falando, olha, se não tiver um perfil adequado, uma postura, um posicionamento, você não lidera. A liderança vem pelo exemplo, vem aquele que faz a equipe andar, né? Diferente do chefão, aquele que manda fazer, né? Aí, vamos lá, tenho um pequeno negócio, não pude abrir o comércio, tenho que deixar minha equipe em casa, e não dá para fazer, inclusive, remotamente. Mas eu tenho uma outra empresa que permitiu, nesse momento, trabalhos remotos. E eu tenho outra empresa, sei lá, da construção civil, por exemplo, que há uma permissão de trabalhar, e aí as pessoas estão com medo de contrair o vírus, né? Porque nós estamos falando em gerenciar em situação de crise. Para cada modelo desse, como é que trabalha essa questão de lesão? Uma que você não está com ele presente, ele está em home office. Outro, porque sequer eu estou conseguindo fazer ele trabalhar, porque meu negócio não pode abrir. E o outro, eu tenho que fazer o sujeito trabalhar, mas ele traz uma carga pesada de medo, de receio. Como é que eu trabalho isso para não ter perda de produtividade? Olha, o que nós podemos fazer é assim, hoje o ideal seria preparar essas pessoas com o autoconhecimento, né? Na verdade, a base do que eu gostaria de trocar ideia com vocês é essa questão de autoliderança e autoconhecimento. Você falou aí dos vários perfis dos seus liderados, em várias situações. Como é que eu conduzo isso? Né? Eu preciso, primeiro, saber quais são os meus perfis comportamentais, como eu funciono e como que funciona a minha equipe. Né? Agora, nesse momento, não há condições de fazer um treinamento por várias situações, inclusive recursos, mas tem questões caseiras, né? que o empresário pode fazer, por exemplo, conversando com seus líderes. Claro que cada caso é um caso, né? Tem empresas que você tem sociedade, tem casos em que você não tem nem funcionários, é você sozinho, né? E tem empresas que têm uma série de líderes e abaixo deles vários liderados. Então, considerando que o perfil das pessoas eu preciso conhecer no dia a dia. O que eu sinto é que, diante dessas colocações que você fez, o empresário, como ele não se conhece, como ele não conhece os seus liderados, ele tem muita dificuldade de tomar decisão. Então, é isso que eu vejo. Então, nesse momento de crise, o que eu posso fazer, Milton? O que eu posso fazer? Eu entendi que a gente precisa trabalhar mais no perfil dos funcionários, mas o que eu posso fazer? Olha, diante disso, você pode, primeiro, conversar com seus líderes. Você não está pessoalmente, mas à distância, você pode bater um papo com seus líderes. Então, é entender profundamente a dor e os recursos desse líder. Como ele funciona, quais são as competências, quais são os medos, quais são as dificuldades desse líder. Entender como ele funciona. E, para isso, um bate-papo sincero.
às vezes não para, o empresário na sua correria, ele não para conversar com seus líderes, né? Ou com seus liderados. E aí fica muito difícil, porque você não entende como as pessoas funcionam. E, por outro lado, o empresário também precisa entender como ele funciona. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas informações. Será que eu, como empresário, eu procurei entender como que eu posso fazer para melhorar mais? Né? Então, se eu quero mudar algumas posturas, porque o que a gente está discutindo aqui é uma questão de revisão comportamental. Neste momento, o que nós precisamos é tomar algumas decisões e buscar informação de como eu funciono. Será que eu pergunto por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, né? Será que a gente está fazendo as perguntas certas no momento certo? Será que eu estou identificando meus pontos fortes, meus valores, meus desejos? Será que eu estou sabendo dos desejos, o que eu quero fazer acontecer? O que eu faço bem, gosto? Ou seja, o empresário precisa começar a se conhecer melhor e conhecer melhor seus liderados, para poder se posicionar, como você falou agora há pouco aí. Agora, vamos imaginar que a empresa, devido ao porte dela, ela acabou não seguindo as orientações da criação de um comitê de crise. O que você indica nesse momento, do ponto de vista dessa liderança? O que eles se concentrariam em que tipo de decisão num comitê agora que vai ter um enfrentamento desse momento em que as vendas estão caindo, eu não estou conseguindo receber daquilo que eu vendi, eu tenho folha de salário, eu tenho que cortar custo e tenho que manter a tropa animada. Não é uma tarefa muito fácil. O que você orienta para num comitê desse? Eles pensariam no quê, exatamente? Então, é o que eu disse para você. A questão é de analisar o perfil das pessoas. Tem pessoas que são mais criativas, mais imaginativas, mais racionais. Tem pessoas que são mais orais, gostam de falar bastante. Tem pessoas que são mais empreendedoras, mais vendedoras, mais articuladas. Tem pessoas que gostam da coisa certinha, com método. As pessoas gostam de fazer as coisas tudo com a metodologia, né? Tem pessoas que são mais competitivas, mais desafiadoras, mais executivas. Então, veja, nós temos vários perfis de pessoas. Então, e o empresário também, ele tem esses perfis. Então, você imagina, o empresário tem uma dificuldade em tomar uma decisão, mas ele tem na equipe dele alguém que é mais empreendedor, alguém que é mais executor e competitivo. Então, trazer esses líderes para um comitê dentro da empresa, não é verdade? Então, você tem que se cercar daqueles seus líderes que te complementam nas suas competências. E, a partir daí, também você pode trazer, numa situação como hoje nós estamos vivendo, até o seu contador, o seu advogado, seus stakeholders, né, os seus fornecedores, e discutir como sair dessas dificuldades. Porque, às vezes, o empresário, na emoção, ele não vai trocar ideia com a sua equipe. Ou se troca ideia com a sua equipe... Se me permite, Milton, é nesse ponto que eu queria tocar, porque numa situação de normalidade, eu já observei empresas em que, vamos pegar uma empresa que optou por um processo de profissionalização. Então, ele contrata lá alguém de mercado, vai fazendo um trabalho, e o proprietário da empresa, aquele acionista que batalhou muitos anos, ele vai dando um espaço, mas chega uma hora que ele começa a perceber que ele perde o poder. E ele começa a tomar decisões contrárias até ao seu próprio inicial desejo de ter essa profissionalização. Você deve ter enfrentado casos semelhantes Sim. a esse, né? Nós vivemos uma situação semelhante a essa hoje no governo federal. O presidente da República tem um encaminhamento, ele tem suas crenças, ele acredita num tipo de solução para esse problema do coronavírus, e o seu liderado, que tem uma liderança própria, que é o ministro da Saúde, tem um outro viés, e a gente percebe que eles estão se tolerando. Como é que a gente convive com isso? Porque, em teoria, beleza, eu estou entendendo o que você está falando, mas no mundo prático ali, eu empresário que estou nos ouvindo agora, eu tenho que ter o quê? Um voto de humildade, de reconhecer minhas limitações, de colocar a pessoa certa no lugar certo, nesse caso específico do governo federal, usar a canetada ou pensar no bem maior, seria um tema importante, porque o que a gente percebe que está acontecendo em nível macro, de alguma maneira está sendo reproduzido também no nível micro. Não sei se você vê da mesma maneira. Você tocou no assunto muito importante, que é a questão de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Por isso que o tema central que eu estou
batendo aqui na tecla do trabalhar o autoconhecimento e a autoliderança, porque quando você trabalha o seu autoconhecimento e a autoliderança seu, né, e dos seus liderados, o que acontece? Você consegue colocar melhor as pessoas nos lugares certos, você consegue fazer um comitê, né, de crise, de gestão, né? E uma coisa que eu percebo aí nesse seu comentário é uma questão que eu vejo em todos os casos que eu trabalho com os empresários. É uma coisa a coisa mais óbvia que eu vou falar agora, mas é incrível como não está fazendo, eles não estão fazendo essa lição de casa, que é clareza de objetivos. E aqui a palavra é clareza da onde você quer chegar e que meta você quer chegar e quais são suas causas e propósito. Então, você deu o exemplo aí do presidente com o ministro da Saúde, né? Eu não quero entrar nesse detalhe aí muito, mas é o seguinte, falta definição do que eu faço, do que nós fazemos e papel. Tem uma coisa que os empresários e nas empresas o pessoal tem uma dificuldade enorme de definir papéis. Qual o teu papel? O teu papel é fazer isso na empresa. E o meu é fazer isso. Então, falta definição de papéis, falta definição de objetivos claros, da onde se quer chegar e como quer chegar, né? E é interessante, né, que as pessoas não fazem o que você pede, elas só fazem aquilo que você mede. E a gente precisa medir mais e pedir menos, sabe? Aquela questão de você precisa definir o que nós vamos fazer, como fazer e alinhar. Então, o exemplo que você deu no nível governamental, falta alinhamento, falta de definir com clareza o que se vai fazer, o que se não vai fazer. E jogando isso para o mundo empresarial, é isso que está acontecendo, né? Falta de objetividade, falta de definição clara de propósitos e causas. Qual é a minha causa? Eu tenho uma empresa, para que ela serve? Ela veio para o mundo, para a sociedade, para entregar o quê para a sociedade, né? E a partir disso aí, quais são meus objetivos? Quais são minhas metas? Quais são os nossos papéis? Eu, como empresário, qual é o meu papel? Eu faço sempre essa pergunta para os empresários. Qual o seu papel aí na empresa? E, via de regra, eles erram. E aí você pergunta para um líder, um liderado, qual é o teu papel aqui na empresa? Eles erram. Então, falta definição clara de papéis e objetivos. O Jonathan Nunes está nos vendo e ouvindo, muito obrigado pela audiência daqueles que estão acompanhando ao vivo. Ele disse que o diálogo com a equipe sempre foi a melhor forma de resolver o problema. É isso, o diálogo é uma peça, um elo fundamental aí para equacionamento, mas tem que ter os propósitos. Só o diálogo você vai ser quase que um ouvidor só, né? Não, exatamente. O diálogo é o início do processo de comunicação. Agora, você precisa definir com o funcionário, olha, qual a sua dificuldade, o que você faz bem, quais são os seus desafios, ou seja, começar a entender como ele funciona, né? Como que a mente dele funciona. A partir daí, identificar pontos de melhoria. E a partir daí, você começa a medir. Espera aí, olha, foi identificado, e a pessoa tem que dizer qual a dificuldade dele. E quando ele não diz, o líder tem que dizer, olha, eu vejo isso em você. Que é uma questão de feedback. Agora você tocou no assunto que eu queria tratar também, que aí eu respondo também essa pergunta com essa informação. Feedback. As pessoas erram nos feedbacks, né? Você tem que identificar o problema, dizer o que está pegando com esses problemas e qual é a solução que nós vamos dar para esse problema. Então, num diálogo com o funcionário, você precisa ter uma conversa muito séria no sentido de ver prós e contra e, naquelas dificuldades do funcionário, o que ele vai fazer, quando vai fazer e monitorar. Se você tiver um RH, você peça para a pessoa do RH, da pessoa que comanda o RH, para acompanhar essa pessoa e o que ele vai fazer no dia a dia para mudar, porque as pessoas na rotina esquecem, né? Então, é fundamental que você tenha, mas eu não tenho RH, na minha empresa sou eu e Deus. Tá bom, então você vai ter que fazer esse papel de identificar o que ele tem que melhorar e cobrar dele melhorias. Não sei se eu respondi. A Camila Vasquez, que é a nossa parceira no Confraria, ela do Super Estágio, né? Fez uma super pergunta para você aqui. Ela adora o super, é muito legal. Existe, Milton, uma técnica, uma sugestão para que a pessoa possa desenvolver o autoconhecimento? Tem alguma técnica? Sim. Isso a gente faz nos nossos treinamentos, nas nossas orientações. Você tem uma técnica. A técnica você tem hoje
a metodologia DISC, o Assessment, que é muito comum. Eu uso uma outra metodologia, né, que é a análise do corpo. A partir da análise do corpo, eu consigo analisar a mente da pessoa. E, a partir daí, eu identifico os 5 perfis que a pessoa, né, tem. E, a partir daí, isso é muito legal, essa pergunta dela, porque hoje já existe essa metodologia disponível. Ela, assim, ela é um diferencial no mercado hoje, que você chama-se o Corpo Explica, onde você tem uma metodologia em que você identifica os 5 perfis das pessoas e, a partir desses perfis, você vai ver aqueles perfis que mais estão pegando na pessoa, que dói nela, e por doer ela não consegue alcançar o resultado que precisa. Mas por trás da dor a pessoa tem recursos, né? Ou seja, junto com a dor você tem os recursos, que são aquelas competências que você tem. Então, hoje, a grande sacada, e é um método, e aí eu teria que explicar esse método, e o tempo nosso é muito curto, mas, e depois eu fico até à disposição, vou passar meu número do WhatsApp aqui, eu vou passar um resumo para quem quiser, então quem quiser pedir lá no WhatsApp, eu tiro dúvidas, fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo, e também eu vou passar um resumo do que as pessoas podem fazer, um resumo de tudo isso que a gente está falando aqui, coisas que talvez não dê tempo da gente falar. Mas para a Camila, eu diria isso, buscar agora profissionais do mercado que possam verdadeiramente trabalhar a análise de perfil dos liderados e ter acompanhamento daquilo que a pessoa precisa melhorar. A gente percebe que hoje, e assim, uma crítica que eu faço, é assim, existem muitos treinamentos, e, sabe, os famosos treinamentos de final de semana, não sou contra, mas para alguns momentos, o treinamento, a informação, o conhecimento é fundamental, é necessário. Mas a gente precisa sair um pouco da piscina e um pouco para o mar, sabe? A gente precisa parar de treinar na piscina e começar a treinar no mar. E a gente está vivendo hoje um momento de crise em que a gente tem que olhar para o mar, não é isso? Ou seja, eu preciso fazer com que esse liderado, a partir do momento em que ele precisa fazer mudanças, que eu tenha acompanhamento. As pessoas só mudam modelo de comportamental, de mindset, se as pessoas tiverem um acompanhamento, porque a rotina engole. As pessoas vão fazer um treinamento no final de semana, chega na segunda-feira vibrando, mas a rotina engole e as pessoas não colocam em prática aquilo que aprenderam, né? Então, é importante as pessoas vivenciarem, alguém que pega na mão, conduz as pessoas a identificar os pontos de melhoria nesses perfis e definir ações que a pessoa vai fazer, acompanhe, põe dia, põe hora, para as pessoas praticarem e mudarem posturas. É um pouco rápido o que eu falei, mas eu posso dar mais detalhes depois. Inclusive, aquelas perguntas que a gente não responder, o Milton vai responder na sequência, a gente vai encaminhar para ele. O Wagner Moraes, também nosso parceiro, aí, teve uma excelente participação falando de vendas. Ele pergunta se o líder deve ter sempre o mesmo comportamento em qualquer situação. Eu acho que aí não. A cada situação você tem que avaliar, e aí que está o seu comportamento, né? Como que eu funciono, né? Por exemplo, eu posso ter um perfil mais de uma pessoa que gosta de fazer a coisa certinha para não errar. Tem pessoas que gostam de muita disciplina, né? São aquelas pessoas que gostam de fazer com método, tudo bonitinho. Só que eu sou empresário e gosto de atuar desta forma. Mas, diante de uma situação, por exemplo, de crise que eu tenho que tomar decisões, eu preciso ter uma postura mais empreendedora, mais de fazer acontecer. Ah, mas eu não sei fazer isso. Chama um funcionário, chama alguém da sua equipe que tem esse perfil e peça ajuda para essa pessoa. Se eu tenho um sócio que tem um perfil diferente do meu, ele vai me ajudar, ele vai me complementar. Então, dependendo do meu perfil e dependendo da situação, eu posso ter atitudes diferentes. Se você pensar você falou um pouco de feedback, você falou um pouquinho de comunicação, você falou do DISC, né, de competências. Do que nós estamos falando, na verdade? Nós estamos falando o quê? Que alguém que vá assumir uma posição de líder tem que ter uma competência básica. E o que eu tenho percebido é que muitos empresários das antigas, o único viés que ele olha é o prazo de validade do funcionário.
quanto mais antigo dentro da casa, mais ele está apto a galgar um perfil lá em cima. E, às vezes, a gente perde um excelente funcionário que executa e ganha um péssimo chefe, porque ele acaba não liderando. Como trabalhar essa questão das competências, Milton? É o que mais acontece. E aí a questão eu diria assim, é uma questão de autoliderança. Aí é uma coisa que nós todos precisamos trabalhar. Primeiro, começa-se com a autoliderança, ou seja, eu tenho que assumir a responsabilidade pelas minhas decisões, eu preciso fazer com que tudo aquilo que eu coloquei em prática e errei, eu assuma a responsabilidade, né? Eu tenho clareza do que eu tenho que fazer e eu tenho que colocar em prática no dia a dia. Agora, o que acontece? As pessoas são promovidas o quê? Pela competência dela. Ela foi muito competente naquilo que ela fazia, tecnicamente, mas estrategicamente a pessoa não está preparada para aquela posição. E é o que eu mais vejo nos treinamentos, quando eu trabalho a questão de autoliderança, a dificuldade que as pessoas têm de se posicionar. Então, vou dar exemplo aqui. O líder, ele não tomou atitude porque ele disse que o diretor mandou ele fazer daquele jeito. Espera aí, e por que você não foi conversar lá com o diretor? Mas ele, eu sei lá, eu tenho medo, eu tenho receio. Espera aí, cadê o posicionamento? Tá vendo? Cadê o posicionamento? Cadê a postura? Porque se você está vendo alguma coisa errada, você precisa dialogar, se comunicar. Então, por que tal coisa? O conflito, eu não sei trabalhar conflito. Espera aí. E aí você começa a ver que as pessoas põem o problema nos outros. Minha equipe é muito difícil, as pessoas não me entendem, você entendeu? Então, as pessoas são promovidas e quando surgem esses problemas, as pessoas colocam o problema nos outros. E está errado. Autoliderança é você assumir a responsabilidade pelos seus atos e por aquilo que você tem que resolver. Então, a primeira coisa é conversar com essas pessoas, preparar essas pessoas, por isso que eu disse do autoconhecimento, entender como é que as pessoas funcionam para que a gente possa trabalhar bem esse líder. E outra, líder, ele não pode ser operacional, ele tem que ser estratégico, ele tem que pensar com a cabeça de dono. Aí que é um ponto, Milton, que eu queria trabalhar. Eu, com esse trabalho que a gente faz de consultoria e com a Dom Cabral, tenho visitado muitas empresas e a maior reclamação desses empresários é que a estratégia está muito na cabeça dos donos da organização e eles não conseguem montar um time para transferir, para pensarem estrategicamente. Isso quer dizer o seguinte, ao longo do tempo, a empresa moldou muito essas chefias, supervisões, Sim, no lado operacional, ou seja, da execução. E eles querem trazer esse time para transferir o conhecimento. Como é que é essa? Parte, primeiro, do autoconhecimento do patrão, do dono, do executivo maior, dele entender que, ao longo do tempo, ele não promoveu isso e oportunizar essa integração. Como é que faz essas duas coisas se juntarem? Então, é isso que eu digo, é assim, o empresário precisa investir primeiro nele. O que acontece comigo no dia a dia? As pessoas me contratam para eu trabalhar os seus líderes, né? Aí eu trabalho os seus líderes, depois eles dizem, nossa, eu gostaria de fazer também. Mas veja só, antes de você trabalhar o autoconhecimento dos seus líderes, você que é o dono, precisa trabalhar o seu autoconhecimento também. Por quê? Se você souber como você funciona nos seus perfis, você vai trabalhar com os seus liderados, conhecendo o perfil deles, e aí você vai fazer aquela estratégia de, peraí, olha, eu tenho essas competências aqui, então eu tenho um funcionário aqui que tem uma capacidade empreendedora muito grande, é uma pessoa que articula bem, e que eu não estou vendo isso, porque, veja, dentro dos 5 perfis que eu falei, você pode ter um perfil assim, como uma pessoa mais empreendedora, e também eu posso ter um perfil de uma pessoa mais organizada, né? Mais disciplinada. Que legal, né? Porque se eu sou uma pessoa mais organizada e disciplinada e, ao mesmo tempo, tenho essa competência de vender ideias, de articular, puxa vida, traz essa pessoa para o seu time para tomar decisões. E é incrível, né? Um tempo atrás, uma empresa me contratou para capacitar alguns líderes, por exemplo, e aí a maior parte dos líderes eram pessoas mais metódicas. E eles queriam que eu preparasse os profissionais para que fossem mais decisores, né? Que fossem pessoas mais estrategistas.
para alguns casos eu disse, olha, essas pessoas aqui não vão funcionar. Mas tem alguns que têm um pouco de viés empreendedor. Então, vamos trabalhar com essas pessoas. E se você não tiver no seu time, contrata pessoas. Hoje, no processo seletivo, você pode usar a metodologia DISC, Assessment, você pode usar essa metodologia que eu falei do Corpo Explica, em que você identifica exatamente o perfil que você precisa para montar esse time. Então, veja, tudo que a gente está conversando aqui parte do autoconhecimento e autoliderança. E os 3 P's lá que nós falamos. A partir daí, sim, você consegue montar um time com aqueles perfis que vão complementar e aí, sim, fazer com que essas pessoas deem mais ideias, use as competências dessas pessoas para serem mais estrategistas. Monta esse comitê e dentro desse comitê começa a discutir com essas pessoas, valorizando essas pessoas nos seus comportamentos e pedindo apoio nas decisões, o que vamos fazer, como vamos fazer. Esse realmente é o caminho. Algumas perguntas rápidas, vamos jogar aqui para a gente já ir para o nosso finalmente. A Maria Elvira também teve uma participação excelente aqui conosco, falando aí sobre a questão da emoção. Ela fala como manter a efetividade da liderança com equipes em home office. Como manter a efetividade da liderança com as equipes que estão à distância. Olha, eu conheço várias pessoas que estão conversando com as pessoas, precisa conversar, precisa dialogar. Então, a efetividade, ela vai ocorrer quando a gente começa a ter clareza de onde quer chegar e como fazer. Então, eu preciso estar em constante contato com os meus líderes e, a partir daí, começar a discutir com ele os pontos, incentivá-los, né? Identificar as necessidades deles, acolhê-los, né? A gente precisa ter um pouco mais de um olhar para essas pessoas e valorizar mais as pessoas. E quando for criticar um ponto mostrando exatamente as consequências de um ponto que houve de forma errada. Então, o diálogo, trazer as pessoas para o incentivo, valorizando essas pessoas, para que elas possam, a partir daí, eu acho que você vai manter um time efetivo se você realmente valorizar as competências deles, pedir apoio, né? Identificar as metas, o que está acontecendo, o que pode fazer, o como que nós podemos fazer para melhorar essas metas, ou seja, diálogo com mais humildade, com mais valorização, valorizando, mas nunca perdendo de vista os indicadores de resultado. Milton, nós temos aqui uma pergunta, deixe-me ver aqui, O líder nasce líder ou se torna líder? Não, ele se torna líder. Alguns nascem, têm mais facilidade, mas o líder, ele pode ser preparado e deve ser preparado. E quando o Jonathan pergunta a questão do ciúme, né? Quando há um ciúme aí de alguém que teve a promoção. Então, isso vai acontecer e é assim, né? A gente tem que, se existe ciúmes, a gente tem que pensar o seguinte, eu não entendi, assim, eu acredito que eu tenha entendido a pergunta. Essas questões pessoais sempre vão existir. Líder, ele não pode ficar preocupado com as pessoas se gostam dele ou não gostam. Você tem que ter respeito com as pessoas, isso. E ajudar as pessoas a serem melhores e fazer com que as pessoas realmente identifiquem os seus pontos a melhorar e ajude essas pessoas a melhorar. Agora, você como líder, não adianta pensar se existe ciúme dessa pessoa ou daquela pessoa. Isso sempre vai existir. Nós somos seres humanos, todo mundo quer ter o seu lugar ao sol e sempre vai ter alguém que vai ficar muito bravo porque você foi promovido. Agora, uma vez promovido, você faça por acontecer. E assim, aquelas pessoas que você sente que talvez tenham ciúme, se aproxime das pessoas. Converse com as pessoas, valorize aquela pessoa. Você vai quebrar a perna da pessoa, porque aí a pessoa está achando que você vai bater de frente com ela, na verdade, você vai o quê? Dialogar, entendê-la e valorizá-la. Você tem que trazer ela para você, na verdade?
e sempre no respeito. A gente não tem 100% de pessoas que gostam da gente, que querem a gente, né? A unanimidade é burra, então não adianta. A gente precisa o quê? Fazer o que tem que ser feito e trazer essas pessoas para o nosso time, valorizá-las e fazer acontecer e fazer os resultados acontecerem. Milton, ficou alguma dica, algum tema que nós não abordamos, você gostaria de, para a gente finalizar a nossa live? O som diminuiu um pouco, Cafeu, eu não consegui entender. Não, você tem algum tema adicional que você queria acrescentar, né? Nós estamos indo para a reta final da nossa conversa. Eu gostaria de ficar, assim, a gente fala muito, quando fala em liderança, a gente fala muito em competências de liderança, né? E o que eu mais tenho visto nos meus atendimentos, nos meus workshops, eu tenho percebido assim, tem um tripé aí que precisa ter muito cuidado, que é a base dos grandes problemas. Comunicação é o primeiro. As pessoas dizem que sabem se comunicar, mas tem uma dificuldade muito grande. Então, a dica rápida aí na comunicação, nessa gestão dessa competência de comunicação. Ouça as pessoas. Quando for dar uma orientação, tenha certeza que a pessoa entendeu o que você está dizendo. Peça para ela repetir. Ou seja, você tem que ter certeza que a pessoa entendeu o que você está dizendo. As pessoas estão pecando em coisas básicas no diálogo, na comunicação. Outra coisa é a questão do feedback. As pessoas estão errando muito em feedback. Nós estamos em 2020, as pessoas têm facilidade para dar feedback positivo, mas têm uma dificuldade para dar feedback negativo ou problema a resolver. Então, uma dica aqui para as pessoas que têm essa situação, comumente no dia a dia. Primeiro, identifique o ponto, chame a pessoa e identifique aquele ponto que deu problema. E depois de identificado isso, segundo ponto, quais foram as consequências desse fato? Depois disso, pergunte para a pessoa se ela entendeu ou se ela tem alguma dificuldade. Aí a pessoa vai dizer, normalmente as pessoas vão justificar, deixa a pessoa justificar, deixa ela falar, a pessoa precisa falar. Justificou? Depois você vai dizer, então, o que você precisa fazer para melhorar isso? A pessoa tem que dizer que dia e que hora que ela vai fazer aquelas coisas, né? E você acompanhar, né? Depois, e documentar, viu? Se possível, até documentar. E, ao longo do tempo, você volta, se surgir o problema novamente, você volta nessa situação de feedback. É muito fácil. E a questão de delegação. As pessoas delegam muito mal, continuam delegando errado, ou seja, pede para as pessoas fazerem, mas não se certifica se a pessoa está preparada para fazer, não orienta corretamente, não dá prazo, e quando dá prazo, fica em cima das pessoas. Não, deu prazo, deixa a pessoa fazer. Orientou, ela entendeu, deixa a pessoa fazer. No prazo combinado, você vai lá e cobra o resultado. Se a pessoa não fez, aí você toma as outras medidas, mas é um tripé. E no dia a dia também tem as questões de tomada de decisão, né? Essas questões de planejamento, são outras competências, mas pode ver que essas competências, se você não trabalhar a autoliderança e o autoconhecimento, como nós falamos aqui, conhecendo os seus perfis, tanto do proprietário quanto dos seus líderes, vai ser difícil você fazer uma boa gestão de competência. Porque aí, resumidamente, gestão de comportamentos, conhecendo os 5 perfis, e gestão de competências. Esses são os 2 viés que você precisa unir e amarrar no dia a dia. Ô Milton, alguma literatura que você recomenda para quem está nos vendo, que possa tratar desses temas? Especificamente, eu vou pedir para as pessoas depois, numa parte, eu dou essa orientação. Legal. E você disse que ia franquear o seu contato, fique à vontade. Tá. No meu WhatsApp, o 991491771. 14 aqui o DDD. Então, repetindo, 991491771. Então, as pessoas podem pedir, assim, tirar uma dúvida e também aquelas que quiserem um resumo das coisas que eu falei e de outras dicas, eu mando para as pessoas um resumo de dicas que eu falei aqui e outras que eu não falei. Chegou uma última pergunta do Primo Mandelari, que tem acompanhado sempre o nosso trabalho. Ele pergunta quantas oportunidades daria para um colaborador que não segue aí os protocolos internos da empresa. Bem rapidinho aí. Como que é? Desculpa, eu não... Quantas oportunidades um colaborador pode ter
se ele não segue as normas da empresa, os protocolos internos? Eu dou uma Se primeira não segue. oportunidade, uma, duas, três, como é que é isso? Se ele não segue, entendi. Então, é assim, quando você precisa demitir alguém porque as pessoas não fizeram o que tem que ser feito, tem que demitir. Então, as pessoas, assim, você precisa valorizar, potencializar as pessoas no seu dia a dia, mas quando as pessoas não seguem o protocolo, você precisa demitir porque a pessoa não está preparada ou não está no momento adequado para a empresa, e talvez ela vai ter sucesso em outro lugar. Então, a gente precisa ter coragem de demitir, mas não demitir porque eu não gosto da pessoa, não demitir porque não vou com a cara da pessoa, né? Não gosto, não vou com a cara. Não, você tem que demitir por questões técnicas. Você deu feedbacks, você acompanhou, a pessoa não entendeu, a pessoa não colocou em prática, não é isso? Porque as pessoas são contratadas pela técnica e demitidas por comportamento. Então, se as pessoas mantêm o modo errático, tem que demitir, tem que ter coragem de demitir e trazer pessoas novas avaliando o autoconhecimento. Reafirme, recoloque a frase que você acabou de falar. A pessoa é contratada pela técnica. Todas as pessoas são contratadas tecnicamente e são demitidas pelo comportamento. E é incrível, você deu 2, 3 feedback num período de 3, 4 meses e as pessoas não entendem, continuam fazendo errado, peraí, você deu todas as oportunidades para ela, né? E outra, e quando demitir essa pessoa, reúna a equipe, se for um líder seu, reúna a equipe e explique por quê, porque tem as conversas moles depois nos bastidores. Então, tudo tem que ser às claras, transparente, com respeito, dizendo, olha, essa pessoa saiu porque nós tivemos essas situações e não se resolveu. Então, veja, o processo de comunicação está em tudo que nós falamos, né? Legal, Milton, muito obrigado pela sua participação, foi excelente, todos parabenizando aí o nosso diálogo, né? Lembrando que o vídeo aqui do Milton, comigo, esse vídeo vai ficar depositado lá no Reinaldo Café Soluções em Gestão, você vai poder acessar, e também no ACIB Orienta, nós estamos usando também desse material para que os associados da Associação Comercial possam acessar. Lembrando que nós já temos lá o vídeo do Wagner Moraes falando de vendas, do Marcos Ferrari sobre finanças, Dr. Fábio Maia sobre contratos, da Maria Elvira sobre a saúde emocional durante esse isolamento, e agora o Milton de Biasi falando de liderança. E amanhã, às 18 horas, Gustavo Cândido, que é da empresa de inteligência digital, falando da cultura digital, como as empresas podem usar a tecnologia para mudar o seu negócio. Mais um tema aí para ajudar você a contornar e conviver melhor nesse momento de crise. E como nós falamos de liderança, deixa eu fazer aqui uma propaganda. A Dom Cabral está trazendo aqui para Bauru a Isabela Mioto, da Fundação Dom Cabral, para falar de liderança de impacto. Esse curso estava viabilizado agora para o mês de março, mas devido aí ao problema do coronavírus, tivemos que adiar. Será dia 13, 14 e 15 de agosto, em Bauru. 3 dias de imersão, liderança de impacto. Querendo mais informações, mantenha contato aí pelas redes sociais. Milton, muito obrigado aí. Um forte abraço para você e parabéns aí pela participação. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, moçada. Até a próxima.